Em maio de 2026, o governo dos Estados Unidos desclassificou 162 arquivos sobre OVNIs. Em poucas horas, um vídeo em particular se tornou viral. Um objeto de 8 pontas gravado por um sensor militar que muitas pessoas na internet apontaram ser exatamente igual ao que um profeta judeu descreveu há 2.600 anos à beira de um simples rio na Babilônia, no livro de Ezequiel. Mas isso é só o que está na superfície. Um engenheiro da NASA que tentou desmentir a nave de Ezequiel acabou conseguindo uma patente nos Estados Unidos. Um membro atual do Congresso foi ao podcast do Joe Rogan e chamou os UAPs de seres interdimensionais. Pastores americanos foram chamados discretamente para salas privadas nas semanas que antecederam a divulgação, sem telefones ou câmeras, e orientados a preparar suas congregações para o que viria. E a pergunta por trás de toda essa conversa sobre OVNIs que ninguém realmente está fazendo é a seguinte: se os OVNIs são reais, isso significa que não existe Deus? Ou isso significa que tivemos a evidência mais antiga de Deus esse tempo todo? Hoje vamos analisar possíveis OVNIs nas escrituras bíblicas e os cientistas e professores que tentam decifrar seu significado. E estamos conectando isso à divulgação mais recente de OVNI, UAP da Casa Branca. No final das contas, tentando encontrar o ponto central entre anjos, alienígenas e Deus. Então, se você se interessa por assuntos divinos e questões paranormais, este é o episódio para você. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao Camp. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Camp. Sou Camp Gagnon e obrigado por me acompanharem na barraca, onde toda semana exploramos histórias interessantes e polêmicas do mundo todo. Sim, é isso que faço nesta barraca enquanto me aprofundo nos assuntos mais malucos que encontro. E olha, essa semana tem uma ótima, certo? Talvez você já tenha visto. A Casa Branca acabou de divulgar um monte de arquivos relacionados a OVNIs e UAPs. E muitas pessoas na internet já começaram a fazer conexões entre o que está nesses arquivos e o que elas acreditam ser algum tipo de ilusão ou metáfora para alienígenas, anjos e demônios na Bíblia. E eles estão dizendo que é possível que o que foi divulgado nesses arquivos e o que está presente na Bíblia estejam de alguma forma conectados. Hoje vamos analisar tudo isso e mais. Antes de começar, só quero dar alguns avisos do acampamento e agradecer por clicar neste vídeo. Sempre que apoia o canal ou assiste nossos vídeos, você ajuda a manter a tenda iluminada e o fogo do acampamento aceso. Além disso, também existe uma sociedade secreta para a qual quero convidar você. Esta é uma sociedade muito secreta, uma das mais secretas de todas, e é patreon.com/campgagnon. É lá que a gente se reúne. É o santuário interno do acampamento, onde todos nós, eu mesmo, Cristos, vamos e discutimos o que está acontecendo no dia a dia. Você vai receber todos os episódios deste podcast sem nenhum anúncio. Não vai ter nenhum anúncio, uma experiência totalmente sem anúncios. Você também vai participar de reuniões mensais no Zoom, onde a gente se conecta com todo mundo. Conversamos ao vivo, trocamos ideias sobre o que acontece e ainda oferecemos episódios bônus polêmicos, nunca divulgados ao público. E tudo isso, para entrar na sociedade secreta, exige apenas um sacrifício simples. Só será pedido um sacrifício de você, que é, sabe, o equivalente a uma xícara de café por semana. Só isso. É o valor de uma xícara de café para entrar na sociedade secreta? Acesse em patreon.com/campgagnon. E por último, e bem menos importante, quero agradecer ao Cristos, meu grande amigo, por estar aqui comigo toda semana, várias vezes por semana, para discutir as coisas mais interessantes de todos os tempos. Como você está, Cris? Cristós, sem tempo, porque hoje vamos falar sobre OVNIs, alienígenas e Deus. Esse é um dos meus assuntos favoritos. E eu não sei se existe um lugar melhor para começar do que, vamos ver, 2.600 anos atrás. Sim, vou te levar de volta para 593 a.C. Há um sacerdote judeu chamado Ezequiel, e ele está vivendo em um exílio forçado na Babilônia, um entre milhares de israelitas arrancados de sua terra natal e depois deixados às margens do rio Cabur, no atual Iraque. E um dia, do nada, ele vê algo que não consegue explicar. E ele descreve isso em detalhes e está registrado no livro de Ezequiel na Bíblia. E o que ele descreve é bem estranho. Vou ser sincero, ele descreve uma enorme nuvem de tempestade brilhante que vem do norte, e dela surgem 4 criaturas, cada uma com 4 rostos, 4 asas e mãos como as de um homem. Ao lado de cada criatura há uma roda em comum, uma roda dentro de outra, girando e movendo-se em qualquer direção sem precisar fazer curvas. Os aros das rodas, ele escreve, são altos e impressionantes, e estão completamente cobertos de olhos. Podemos conseguir uma imagem disso? Seria ótimo, Cristos. E o que ele diz é que elas fazem um som, e não é bem um som.
É como águas rugindo e como o estrondo de um exército, é assim que é descrito. E acima de tudo isso, suspenso no ar, estava o que parecia ser um trono, e nesse trono uma figura que brilhava como fogo. Então, essa imagem que Chris mostrou é uma representação, uma de muitas representações, e é uma visão estranha de se ver. Muitas pessoas já viram essa descrição, que é basicamente tudo o que temos. Por isso, teólogos passaram 2.500 anos tentando entender seu significado. Agora, a interpretação tradicional é que essa é uma visão de Deus, especificamente da carruagem divina de Deus, conhecida no misticismo hebraico como a Merkavá. As rodas, as criaturas, os olhos, todos são símbolos da onisciência de Deus, de sua onipresença na Terra e da liberdade absoluta que Deus tem para se mover pelo universo sem estar preso a nenhum lugar específico. Então, mesmo no exílio, esses israelitas que foram banidos de sua terra, mesmo quando foram arrancados da terra prometida que Deus lhes havia dado, Deus não estava preso. Ele podia se mover e ainda estava com eles. É isso que os teólogos vão dizer. Mas nos últimos anos essa descrição meio que ganhou uma nova vida. Então, como mencionei antes, em maio de 2026, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, sob a direção de Trump, divulgou ao público 162 arquivos UAP desclassificados. O programa se chama Pursue, o Sistema Presidencial de Retirada de Sigilo e Relato para Encontros com UAP. Já fizemos um episódio sobre isso explicando o que tem nos arquivos e minha opinião. Confira, acho que saiu na semana passada. Os arquivos agora estão no site do governo war.gov UFO para quem quiser ver. Décadas de relatórios militares, depoimentos de pilotos e astronautas, fotos e vídeos desclassificados estão disponíveis ao público, todos sem solução ou explicação, sem serem desmentidos ou confirmados como alienígenas. Poucas horas após a divulgação, um vídeo em especial viraliza. E é um vídeo em infravermelho de 2013 capturado por um sensor militar dos Estados Unidos e enviado ao Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios pelo Comando Central dos Estados Unidos. E no vídeo, você vê um objeto de alto contraste flutuando no céu, com formato de estrela de 8 pontas. Chris, se você não se importar, pode colocar o vídeo disso? Você vê braços de comprimentos diferentes irradiando para fora desse núcleo central. E sim, você pode ver a imagem aqui, e está meio que flutuando, girando, simétrico e, de acordo com o governo, não identificável. O relatório veio só com imagens, sem descrição ou explicação. A internet, claro, enlouqueceu. Já vi várias teorias sobre o que isso é, mas falaremos disso já. Em poucas horas, pessoas comparavam esse objeto de 8 pontas a ilustrações medievais da visão de Ezequiel. Um pastor do Texas, Josh Howerton, publicou no X: "Quero destacar a possível sobreposição entre cosmologia bíblica e coisas que vocês veem na linha do tempo." A deputada Ana Paulina Luna postou uma ilustração artística de um querubim sem legenda e os comentários começaram a se encher de pessoas que viram exatamente a mesma coisa que ela viu. Voltaremos a falar dela em instantes, pois o que disse depois é das partes mais loucas dessa história. Mas primeiro, para sermos precisos, porque muita coisa que se espalha online nas primeiras 48 horas não vem do comunicado oficial, vamos analisar isso. Hey, rapidinho, a maioria das pessoas que assiste a este canal não está inscrita. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro de cada novidade. Acampamento religioso, acampamento de história e acampamento Gagnon. Agora, vamos voltar ao assunto. Imagens geradas por IA, arte histórica editada, sobreposições falsas, tudo isso foi inserido na conversa como se fizesse parte dos arquivos desclassificados. Mas o lance da estrela de 8 pontas, quero dizer, isso é real? Quero dizer, você pode realmente ver a imagem que eles divulgaram. Tipo, o que é aquilo de verdade? Não está, confirmado, mas essa imagem está nos arquivos. Grande parte daquele conteúdo viral sobre o Apis e Ezequiel que circulou naquela semana era basicamente só ruído pegando carona nisso. Mas a história verdadeira, eu acho que já é interessante o suficiente por si só, você nem precisa colocar imagens de IA, porque a verdade é que a teoria da roda de Ezequiel como um OVNI não é algo novo. As pessoas falam sobre isso há muito tempo e isso vem sendo debatido desde os anos 60. E o momento em que isso entrou no discurso popular não foi por meio de um clipe viral ou algo assim. Foi através de um engenheiro da NASA que, na verdade, tentou provar que a roda dentro da roda de Ezequiel era uma completa bobagem, mas ele não conseguiu. Então, deixa eu explicar a história. O nome dele era Joseph Blumrich, e no começo dos anos 70, ele era o chefe do setor de análise de sistemas da NASA no Centro Marshall de Voos Espaciais.
Esse é o mesmo centro que realmente construiu o foguete Saturn-GAN, que literalmente levou os humanos à Lua. Ele trabalhou no Skylab. Quero dizer, esse cara está entre os melhores engenheiros aeroespaciais do mundo. Então, quando teóricos como Erich von Däniken começaram a afirmar que a visão de Ezequiel era, na verdade, uma descrição de uma nave extraterrestre, Blumrich revirou os olhos e pegou o livro de Ezequiel especificamente para desmontar essa ideia de uma vez por todas. Ele cruzou 6 traduções diferentes da Bíblia, com seu conhecimento em engenharia, fez os cálculos e começou a criar diagramas, mas então ele meio que parou. O que Blumrich descobriu e não conseguia explicar era que a descrição das rodas por Ezequiel era, no mínimo, mecanicamente coerente. Não era algum tipo de coisa maluca, completamente impossível de recriar. A estrutura de roda dentro de roda, movendo-se em qualquer direção sem girar, não era apenas uma metáfora. Era funcional e algum tipo de sistema de propulsão omnidirecional poderia potencialmente funcionar. E Blumrich realmente chamou isso de Omni-Wheel. O design veio do texto de Ezequiel e era tão sólido que ele registrou uma patente nos Estados Unidos para isso. Esse design de roda agora é literalmente usado em empilhadeiras e veículos de exploração espacial. Isso é real. Ele publicou as descobertas em 1974 em um livro que ele chamou de A Nave Espacial de Ezequiel. E ele escreveu que, abre aspas, raramente se sentiu tão encantado, satisfeito e fascinado por descobrir que estava errado. Estudiosos bíblicos tradicionais contestam fortemente tudo isso. O argumento deles é que interpretar Ezequiel como um avistamento de UAP ou prova de alienígenas, ou, você sabe, OVNIs, é o que os acadêmicos chamam de exegese. A ideia é que você projeta conceitos modernos em um texto antigo, ao invés de deixá-lo falar por si mesmo no contexto original. Ezequiel não estava fazendo um relatório de incidente de voo, como eles alegariam. Ele era um profeta escrevendo na tradição da literatura apocalíptica judaica, usando imagens simbólicas que seus leitores originais teriam entendido no contexto. Acho que essa crítica é justa do ponto de vista religioso. Mas aqui está a questão. Blumrich não era um teórico marginal. Ele era um engenheiro aeroespacial credenciado da NASA que abordou o texto com o objetivo explícito de desmenti-lo completamente. Tipo, olha, isso aqui é puramente uma visão porque é impossível que isso possa existir. Mas, em vez disso, ele saiu do outro lado com um projeto funcional de espaçonave e uma patente. Ele não aplicou uma visão moderna ao texto, apenas tentou decifrá-lo e, com seu ceticismo, acabou provando alguma validade naquilo. Agora, a questão de saber se Ezequiel viu Deus, ou se ele viu outra coisa, algo físico, algo que se movia no céu, com aquelas rodas estranhas cobertas de olhos ou janelas, não é uma pergunta nova, certo? Essa é uma questão antiga, sobre a qual as pessoas falam há muito tempo. Mas a divulgação de maio de 2026, se é que podemos chamar assim, reabriu toda essa questão. E pela primeira vez, a partir da pesquisa original de Blumrich, isso trouxe um mundo totalmente novo de possibilidades. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas realmente não leva em consideração quando está olhando para a Bíblia. O livro está cheio de descrições, seres que não fazem sentido, encontros que desafiam a física, quero dizer, milagres literais, criaturas que aparecem do nada. Sabe, eles veem esses profetas, os profetas ficam assustados e então eles desaparecem de volta para o céu. Então, de certa forma, fomos treinados por milhares de anos para simplesmente passar por cima disso na leitura. Lembro de citar isso no estudo bíblico, mas as pessoas apenas diziam que talvez fosse metáfora de um anjo e seguiam em frente. Ao analisar o que a Bíblia diz sobre isso, percebe-se que a roda de Ezequiel não é o mais estranho ou confuso ali. E não é a única coisa que poderia ser algum tipo de OVNI, por assim dizer. Então, por exemplo, imagine um anjo. Como você acha que um anjo se parece, sabe? E você provavelmente pensou em algo como vestes brancas, um rosto gentil e uma auréola. Bem, isso provavelmente não é verdade. Essa imagem, aquela que praticamente todo cristão imagina, não tem quase nada a ver com a forma como os anjos são realmente descritos na Bíblia. Veja, na Bíblia, quando os anjos aparecem, sabe, quando eles realmente aparecem, a primeira coisa que quase sempre dizem é, não tenha medo. Talvez digam isso porque o poder impressionante de Deus está diante deles e, em contato tão próximo com o Criador de tudo, as pessoas ficam com medo, com razão. Mas também é muito possível que as pessoas fiquem apavoradas por causa da aparência deles. Nós, na verdade, fizemos um episódio inteiro analisando os anjos bíblicos, então você pode conferir depois. Mas vamos fazer um breve resumo aqui neste episódio. Então pegue os serafins que são descritos em Isaías capítulo 6. Você tem esses seres com 6 asas cada um. Eles clamam uns aos outros com uma voz tão poderosa que os batentes do templo tremem e os cômodos se enchem de fumaça. Isaías, um dos profetas mais importantes de todo o Antigo Testamento, os vê e imediatamente diz, ai de mim, pois estou perdido.
Ele não se sente abençoado. Ele não sente que está, sabe, em algum tipo de lugar divino imaculado. Ele sente que está prestes a morrer. Ou você pega os anjos descritos em Daniel, capítulo 10, aquele que aparece para Daniel junto ao rio Tigre, brilhando como um relâmpago, olhos como tochas de fogo, braços e pernas como bronze polido, uma voz como o som de uma multidão. Ao ver isso, Daniel escreve: "Nenhuma força restou em mim, fiquei pálido e indefeso." E então, claro, veja as 4 criaturas em Apocalipse 4 cheias de olhos na frente e atrás. Cada uma um animal selvagem diferente, sabe? Coberta de olhos, asas, clamando santo, 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 sem parar dia ou noite por dias, semanas, eternidade. E é isso que a Bíblia realmente descreve quando fala sobre anjos, não exatamente auréolas e harpas e essas coisas. Essas coisas se moviam em várias direções, desafiavam a física e eram cobertas de olhos, remetendo às rodas de Ezequiel. Isso levanta questões sobre como vemos as imagens que a Bíblia apresenta, e se essas não forem, sabe, visões dos profetas bíblicos, ou e se não for só isso? E se for um avistamento de OVNI? Sei que pode soar apócrifo ou sacrílego, mas só penso nisso porque muitos levantaram essa possibilidade ao longo dos séculos. Quero dizer, esse é basicamente o fundamento de alienígenas do passado no Discovery Channel, sabe? Agora, a resposta para essa pergunta pode seguir basicamente 2 caminhos diferentes. A resposta teológica tradicional afirma que essas são meras visões simbólicas. Elas são escritas nessa tradição literária apocalíptica que é encontrada na região e tem esse tipo de característica. Isso foi feito para comunicar a transcendência de Deus por meio dessas imagens, que os leitores antigos entenderiam como simbólicas, sem interpretar literalmente. Muitos estudiosos da Bíblia simplesmente param aí. Mas a segunda resposta, que tem ganhado força, não diz que a Bíblia está errada ou Deus não existe. Pelo contrário, é a ideia de que a Bíblia está descrevendo algo real e que nós, na era moderna, apenas interpretamos mal o que significa real. E agora chegamos a algo que é super interessante, que eu adoro falar aqui no podcast e que eu menciono o tempo todo. E é esse autor antigo fascinante que escreveu um livro mais ou menos sobre todas essas coisas e que quase entrou para a Bíblia, e o nome dele é Enoque. Agora, o livro de Enoque foi escrito em algum momento entre 300 e 100 a.C., ou seja, centenas de anos antes dos evangelhos. Ele era reverenciado no mundo antigo e influenciou diretamente muita da teologia cristã primitiva. O livro de Judas, no Novo Testamento, na verdade, cita o livro de Enoque. Os discípulos e o próprio Jesus provavelmente conheciam esse texto. Ainda assim, no século IV d.C., a Igreja o excluiu do cânon bíblico por votação. Consideraram que era controverso, especulativo e perigoso demais para ser amplamente divulgado em todas as igrejas primitivas. E assim, durante a maior parte da história ocidental, ele meio que ficou, sabe, sem ser analisado e acabou ficando ali meio que enterrado. Afinal, o que ele realmente diz? No livro de Enoque, um grupo de 200 anjos chamados vigilantes foi designado por Deus para observar e proteger a humanidade, mas acabou se rebelando. Eles, de acordo com o livro, desceram dos céus para a terra. Eles tomaram mulheres humanas como esposas e geraram uma raça de descendentes híbridos, chamados de Néfilins. E além disso, os vigilantes ensinaram à humanidade coisas que ela nunca deveria saber. Os vigilantes ensinaram aos humanos sobre metalurgia, fabricação de armas, astronomia, feitiçaria, sobre conhecimentos proibidos, transmitindo isso para as primeiras civilizações por seres que vieram de outro lugar. Nesta versão, o dilúvio não foi só um castigo para a maldade da humanidade, foi uma purificação divina para limpar a terra do que os vigilantes haviam iniciado, essa espécie de criação corrompida, e no fim, para eliminar os nefilins da terra. Se você ler isso apenas como mitologia antiga, uma história não canônica nem inspirada por Deus sobre as origens do mal e os perigos do conhecimento proibido, funciona como uma metáfora muito bonita. Mas nem todo mundo lê dessa forma, algumas pessoas interpretam isso de outra maneira. E se você substituir a palavra anjos por inteligência não humana e desceram dos céus por chegaram do espaço ou de algum lugar além da Terra, e conhecimento proibido por tecnologia transferida para uma sociedade pré-civilizada? Bem, o que sobra é uma narrativa que se lê quase como uma história moderna de contato alienígena, por isso as pessoas são tão obcecadas pelo livro de Enoque. E foi exatamente isso que Erich von Däniken argumentou em 1968 em seu livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Foi o livro que lançou todo esse movimento de alienígenas do passado, de astronautas antigos, para o grande público.
Érico von Däniken analisou a Roda de Ezequiel, o livro de Enoque, a construção das pirâmides e a Arca da Aliança, e disse basicamente o seguinte: e se tudo isso for evidência de contato extraterrestre com a humanidade primitiva? E se os deuses mencionados nesses livros fossem, na verdade, visitantes alienígenas? Agora, é claro, a arqueologia tradicional rejeitou isso como pseudociência e os estudiosos da Bíblia rejeitaram como heresia. Na verdade, mais evidências a favor do que ele escreveu lá nos anos 60 foram apresentadas muito mais recentemente por acadêmicos contemporâneos. E uma das principais estudiosas que discute isso é a doutora Diana Walsh Pasulka. Ela é professora de estudos religiosos na Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, e católica praticante. Ela não é uma teórica da conspiração. Ela publica pela Oxford University Press e conduz suas pesquisas em arquivos em parceria direta com o Arquivo Apostólico do Vaticano. Seu livro de 2019, American Cosmic, é o resultado de 6 anos de pesquisa sobre a relação entre a crença em UAPs e a experiência religiosa. E o que ela acabou de descobrir, eu acho fascinante. Séculos de manuscritos oficiais da Igreja Medieval, guardados nos arquivos do Vaticano, contêm muitos registros de experiências, que quero dizer, dependendo de como você lê, são praticamente idênticas aos encontros modernos com UAPs e OVNIs. As pessoas que relataram isso não eram teóricos marginais, mas monges, freiras e membros do clero católico, geralmente muito instruídos para a época. Ela encontrou relatos de esferas brilhantes atravessando paredes de pedra, objetos luminosos voadores e pequenos seres radiantes de cerca de 1 metro. Encontros com comunicação telepática, mensagens urgentes, profecias e alertas sobre a humanidade, segundo testemunhas. E esses não eram documentos marginais rabiscados por, você sabe, pessoas malucas em uma vila, tipo, em um pedaço aleatório de papiro dizendo, olha só isso. Esses eram registros oficiais da igreja, arquivados com a mesma seriedade institucional que relatos de milagres de santos. E os paralelos com os relatos modernos de contato com UAPs, como os orbes, pequenas figuras humanas, comunicação telepática, você sabe, elas são, dependendo de como você olha, uma estranha coincidência ou indicam algum tipo de fio condutor ao longo de 15 séculos de experiência humana. Jacques Vallée, que mencionei antes, escreveu um livro inteiro, meio que documentando um tipo semelhante de fenômeno, em que pessoas de todas as culturas, ao longo de toda a história, acabam descrevendo experiências muito parecidas com essas coisas que elas não conseguem descrever. Às vezes, no folclore deles, chamam de fadas e dizem que elas desceram dos céus em uma nave. E repetidas vezes parece que pessoas ao longo de toda a história estão descrevendo esse fenômeno estranho que elas não conseguem realmente explicar. Então elas interpretam isso através da lente cultural delas. E onde isso nos leva? Responderemos no final. Mas neste ponto temos profetas antigos como Enoque, Ezequiel e Daniel, além do livro do Apocalipse descrevendo essas coisas, além de monges medievais registrando isso. Há testemunhas modernas encontrando algo, engenheiros aeroespaciais e estudiosos religiosos tentando desmentir ou confirmar o que leem. E você pensaria que a essa altura, certo, em 2026 com sensores de bilhões de dólares e, você sabe, os cientistas mais renomados e décadas de investigação militar, era esperado que o governo dos Estados Unidos desse uma resposta mais clara ligando os acontecimentos ou o que está nos arquivos, certo? Mas eles não têm. Segundo o comunicado oficial, eles afirmam que continuam sem solução. Mas há altos funcionários dentro do Pentágono que realmente estudaram esse fenômeno de perto. E aqueles com as autorizações mais altas, que viram coisas que o público nunca verá, parecem ter chegado a algum tipo de resposta. Por mais estranho que pareça, é basicamente a mesma resposta que os monges medievais acharam. E a palavra que muitas pessoas usaram é demônios. Agora só quero deixar claro, isso é apenas o que as pessoas disseram. Isso é o que minha mãe acredita, certo? Isso é algo sobre o qual acho que Tucker já falou. Tucker Carlson já falou, você sabe, sobre entidades potencialmente demoníacas. Acho que J.D. Vance também fez alusão a isso. Temos sua mãe, J.D. Vance e Tucker Carlson. Boa companhia, né? Agora, essa é uma das hipóteses consideradas nos escalões mais altos da inteligência militar dos Estados Unidos. Sei que parece loucura, mas sabemos disso porque quem de fato comandava a investigação de UAPs do Pentágono, Lou Elizondo, escreveu um livro sobre o assunto. Lou liderou o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, o ATIP, o mais sério braço de investigação interna de UAPs do governo de que se tem notícia. Ele passou anos tentando que os altos funcionários levassem a sério o que estava acontecendo. No livro de 2024, Iminente, Por Dentro da Caçada do Pentágono por OVNIs, ele relata o que encontrava ao tentar isso.
Um alto funcionário da inteligência, alguém que Elizondo chama no livro de Devin Woods, o parou nos corredores um dia. E a conversa que se seguiu não foi o que Elizondo esperava. Ele se aproxima e pergunta: "Você leu sua Bíblia recentemente, Lou?" E foi isso que a pessoa que, segundo ele, era Devin Woods falou para ele. Lou Elizondo disse que conhecia a Bíblia e Woods insistiu ainda mais. Ele disse o seguinte: "Isso é demoníaco. Não há motivo para investigarmos isso. Já sabemos o que eles são e de onde vêm. Eles são enganadores, demônios." Elizondo relata sua reação. Não podia acreditar no que ouvia. Um alto funcionário de inteligência priorizava crenças religiosas sobre a segurança nacional. Mas o mais louco é que não era só uma pessoa. Segundo Elizondo, que já afirmou isso publicamente, inclusive em entrevista de fevereiro de 2026 com Glenn Beck, vários setores do Pentágono desencorajavam investigar o UAP por motivos teológicos. Altos funcionários, acreditavam sinceramente que estudar o APIS não era questão de segurança nacional, mas espiritual. Quero dizer, é disso que eles estão falando. Eles acreditam que investigar isso talvez seja realmente a coisa errada a se fazer, que você não deveria estar se envolvendo com demônios. Essa visão tem lógica própria. Sugere que UAPs podem ser interdimensionais, não interplanetários. A diferença é que as teorias mais tradicionais de OVNIs ou alienígenas falam de alienígenas vindos de diferentes planetas que chegam à Terra, ou seja, interplanetários. Interdimensional significa que eles vieram de uma dimensão diferente, que eles estão vindo de uma dimensão espiritual, talvez, e que podem existir em algum tipo de relação com o mundo espiritual em vez do mundo físico. Isso circula em círculos sérios de pesquisa sobre FUNI há décadas. Então, o cara que eu mencionei antes, Jacques Vallée, um dos astrofísicos e pesquisadores de FUNI mais respeitados do mundo, argumenta há anos que o fenômeno se comporta muito mais como uma força espiritual ou psicológica do que como uma força física convencional. Curioso que ele inspirou o cientista francês em Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Você já viu esse filme? Algumas vezes. Jacques Vallée é literalmente a inspiração para esse personagem do filme. O próprio Lou Elizondo, que considerava Devin Woods irracional, passou anos após deixar o Pentágono registrando as dimensões experienciais profundamente estranhas de diversos tipos de encontros com o UAPs. Quero dizer, testemunhas em ocorrências com UAPs, ele observou, frequentemente descrevem experiências que não se encaixam perfeitamente nesse modelo de espaçonave física vinda de outro planeta. São mais desorientadoras, mais pessoais e, dependendo de como você interpreta, muito mais religiosas por natureza. Ele citou o caso de Varginha, no Brasil, onde as testemunhas, antes do contato com a cultura americana de OVNIs, descreveram o que viram como um demônio. Essa foi a palavra usada. Só depois que a comunidade de OVNIs explicou o conceito de alienígenas, a linguagem mudou. A experiência deles não mudou. Se você não conhece o incidente de Varginha, fiz um episódio com James Fox sobre isso. Ele fez um ótimo documentário que você pode conferir. Mas os rótulos que as pessoas usam mudam a forma como a gente olha para isso, mas não mudam a experiência em si. Os rótulos nos dão palavras, certo? Eles nos dão a estrutura para dar sentido à experiência, e isso faz uma diferença enorme. Então, para nos situarmos de volta no que está acontecendo agora, certo? O governo dos Estados Unidos confirmou oficialmente que existem coisas no nosso céu que eles não conseguem explicar. Isso não significa que sejam alienígenas, mas eles estão dizendo que não sabem o que é. Vários arquivos foram divulgados. Segundo Lou Elizondo, por anos altos funcionários da inteligência os classificaram em privado como demoníacos. Um ex-chefe do programa UAP do Pentágono escreveu um livro ligando esses fenômenos a relatos bíblicos de inteligência não humana. E um professor de estudos religiosos com acesso aos arquivos do Vaticano encontrou toneladas de registros da igreja medieval que descrevem encontros semelhantes ao longo de 15 séculos. E um engenheiro da NASA tentou desmentir a nave de Ezequiel e acabou conseguindo uma patente científica sobre esse tipo de, estrutura de roda. Nada disso prova algo de fato, certo? É justo dizer isso, ao menos não de forma definitiva, mas mostra que não há mais dúvida se algo está acontecendo. A questão ainda é, o que é isso? Essa conversa ficou oculta por décadas. Ela esteve nos corredores do Pentágono, em artigos acadêmicos pouco lidos, nos arquivos do Vaticano e em especulações privadas de pessoas da inteligência que, se falassem publicamente, perderiam o emprego. E claro, isso também existia em fóruns religiosos de OVNIs e coisas do tipo. A regra era que, se você gostava do emprego, não comentava isso em voz alta até agosto de 2025, quando um congressista dos Estados Unidos deixou uma reunião confidencial em Washington e foi direto ao estúdio de Joe Rogan.
O nome dela é Ana Paulina Luna. Agora, a deputada Ana Paulina Luna não é uma teórica da conspiração à margem do governo, certo? Ela é deputada republicana da Flórida e veterana da Força Aérea dos Estados Unidos, onde atuou como especialista em gerenciamento de aeródromos na Guarda Nacional Aérea. Ela também é co-presidente da bancada parlamentar de UAP e se sentou no chamado SCIF, uma instalação de informações sensíveis e compartimentadas. E isso é basicamente uma forma de transferir informações para pessoas que precisam saber delas em um ambiente fechado. E ela revisou pessoalmente fotografias sigilosas que legalmente não pode descrever publicamente. Esta mulher preside a força-tarefa da Câmara sobre a desclassificação de segredos federais. Ela tem acesso a informações que quase ninguém fora da comunidade de inteligência viu. E quando Rogan conversou com ela e perguntou o que ela realmente acreditava que estava acontecendo com os UAPs e todo esse assunto, ela não recorreu àquela linguagem política cautelosa que você esperaria de um membro do Congresso em exercício. Ela disse que eles chamam de interdimensionais, Seres interdimensionais. seres interdimensionais, entidades que, segundo ela, atuam fora do tempo e espaço. Ela afirmou que não criou isso sozinha, mas se baseou em depoimentos sigilosos de testemunhas confiáveis, sendo tudo o que podia revelar. Quero dizer, estamos falando de pessoal militar, pessoas de dentro da inteligência, pessoas que analisaram esse fenômeno de perto e ou vivenciaram isso elas mesmas, ou tinham, relatos de primeira mão das pessoas que passaram por isso. E voltam com uma estrutura que não se encaixa perfeitamente em nenhuma das categorias que usamos na literatura científica, sabe? E então, ela foi ainda mais longe. Luna disse a Rogan que leu o livro de Enoque não apenas uma vez, mas várias vezes. Ela descreveu como o texto original que fundamenta as teorias dos anjos caídos presentes em várias religiões do mundo. Ela falou dos vigilantes, nefilins e do conhecimento proibido transmitido às primeiras civilizações por seres vindos dos céus. Ela sugeriu de forma bastante deliberada que o livro de Enoque pode ter sido excluído do cânone bíblico por razões obscuras, segundo ela. E ela foi cuidadosa em relação a uma coisa. Ela disse, de forma alguma estou dizendo que alienígenas são Deus. Ela também afirmou estar confiante de que há coisas que não foram criadas pela humanidade. Vindo de uma cidadã comum em um podcast, isso é mais fácil de descartar, certo? Se for um pesquisador de OVNIs dizendo isso, tudo bem. Mas vindo de uma veterana da Força Aérea com autorização de segurança, que participou de reuniões e salas confidenciais, viu fotos que não pode mostrar e é atual membro do Congresso, isso tem um peso diferente. E a atitude mais marcante de Luna, aquela que gerou mais repercussão recentemente na internet, não foi nada do que ela disse diretamente no Rogan. Foi que ela postou no X no mesmo dia em que os arquivos do Pentágono foram divulgados em maio de 2026, e eram apenas 2 palavras, dizia Leia Enoque. E logo depois disso, ela postou a Madonna e o OVNI. Esta é uma pintura renascentista italiana do século XV, que retrata a Virgem Maria com o que parece ser um objeto voador em forma de disco visível ao fundo, sem legenda, sem explicação. E claro, a seção de comentários ficou completamente maluca porque essa pintura foi criada há mais de 500 anos, muito antes de existir a palavra OVNI, e é uma obra documentada da arte renascentista. E o objeto no céu atrás da Virgem Maria se parece muito com o que alguém chamaria de um OVNI. Quero dizer, você pode ver a imagem aqui. Então as pessoas apontariam para aquilo e diriam, e se você olhar de perto, acho que obviamente com o que temos na tela, fica um pouco difícil de ver. Mas se você olhar, vai pensar, ué, o que é isso no céu? Por que isso estaria ali? E por isso pessoas dentro da comunidade de OVNIs têm constantemente feito referência a essa obra de arte dizendo, olha, isso é alguém, sabe, sinalizando alguma coisa. A arte medieval e renascentista está repleta dessas anomalias, como discos brilhantes, formas luminosas e coisas estranhas no céu acima de cenas bíblicas. A maioria dos historiadores de arte explica isso como símbolos da luz divina ou do Espírito Santo. Mas outros pesquisadores apontam que a explicação simbólica e a literal podem não ser mutuamente exclusivas. Você pode não acreditar, mas isso é ainda mais profundo, pois Luna não foi o único representante do governo a tornar isso público. O deputado Tim Burchett, do Tennessee, tem sido uma das vozes mais antigas do Congresso exigindo algum tipo de transparência sobre o APS, voltando anos antes de isso se tornar algo politicamente comum de se fazer. E ele também participou de muitas reuniões confidenciais. Ele afirmou oficialmente que membros da Marinha, veja só, descobriram bases alienígenas debaixo do oceano. Isso vem de membros atuais do governo dos Estados Unidos. Aliás, ele é cristão. E quando Tucker Carlson perguntou diretamente a ele sobre a relação entre o APS e fé, essa foi a resposta dele. Eu leio a Bíblia. Eu sou cristão.
A Bíblia menciona Ezequiel vendo uma roda, mas as pessoas dizem que foi um sonho e tentam explicar demais o que está nela. Ele disse algo que muda toda a conversa, apontando que a descrição da roda por Ezequiel deve ser entendida no contexto. Na época em que Ezequiel teve aquela visão, o objeto tecnologicamente mais avançado ao qual um ser humano podia se referir era uma roda. Quero dizer, naquela época isso era o auge da tecnologia, então Ezequiel usou o melhor vocabulário que ele tinha. Ele descreveu o que viu com as palavras que conhecia, assim como chamamos OVNIs de voadores, embora talvez nem estejam realmente voando. Talvez esteja usando algum tipo de coisa interdimensional de gravidade ou algo relacionado à consciência. Estamos usando a linguagem que temos para descrever aviões, para descrever essa outra coisa. É possível que, quando Ezequiel falou de tecnologia, apenas descrevesse o que havia de mais avançado na época, o que levanta uma pergunta. Se Ezequiel viu algo em 593 a.C. e descreveu como uma roda dentro de outra roda, porque esse era o conceito mecânico mais sofisticado ao qual ele tinha acesso, como ele chamaria isso se visse hoje? Se você analisar o quadro, há oficiais do Pentágono de Elizondo dizendo "Você já leu sua Bíblia?" e Burchett citando Ezequiel no programa do Tucker Carlson. Luna fala para Rogan sobre seres interdimensionais no maior podcast do mundo. Isso é uma convergência. É um momento em que a linguagem do governo e, você sabe, das principais pessoas dentro da igreja, tanto na teologia protestante quanto na católica e também da comunidade WAP, todos estão falando sobre a mesma coisa ao mesmo tempo. E agora, a fronteira entre o que o governo chama de WAPs e o que a Bíblia sempre chamou, você sabe, de força do bem ou força do mal, Deus, anjos, demônios, agora está muito menos clara do que qualquer pessoa jamais considerou confortável. E enquanto Luna estava sentado em uma sala segura revisando fotografias confidenciais e Burchett estava recebendo informações sobre, você sabe, possíveis bases alienígenas subaquáticas, havia outro conjunto de salas em outra parte do país onde um tipo diferente de reunião estava acontecendo. Mesmo tema, os mesmos avisos sobre o futuro, mas nessas salas estavam pastores cristãos, não membros do Congresso. Ei pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque quero falar com vocês sobre a GLD. Essa é uma empresa nova incrível com a qual estamos trabalhando e eu estou usando uma peça deles agora mesmo. Agora é o seguinte, você provavelmente já tem o básico, certo? Você sempre tem aqueles tênis, seus tênis preferidos que você sempre usa. Sempre tem o jeans que você sempre usa. Tem aquela camiseta preta que faz seus bíceps aparecerem. Todos temos uma roupa que nos faz sentir bem, mas muitos caras esquecem o toque final. Tô falando do pingente de Jesus. Tô falando da joia que completa todo o visual. Isso mesmo, e é aí que entra a GLD. Eu, na verdade, tô usando esse crucifixo aqui. Sinceramente, ao lidar com algumas empresas, só de receber, já fico esperando que o produto seja bom. Esse aqui é. Eu uso o tempo todo. Esse é, na verdade, o novo crucifixo. Eu perdi o último em uma casa de banhos, literalmente numa sauna. Eu perdi meu crucifixo, talvez seja o jeito de Deus me dizer alguma coisa. Consegui um novo da GLD e tenho usado direto. Minha esposa gosta e ele tem um peso legal. Os detalhes ficam ainda melhores ao vivo. O fecho é bem resistente. Não parece algo que você comprou na Times Square de um cara aleatório. Não parece algo que você pediu, sabe, de algum site duvidoso na Temu. Esse é um crucifixo de verdade, simples e limpo. Eles têm várias coisas, não só religiosas. Quando coloco, sinto que meu visual está completo e isso me faz bem. E eles têm de tudo. Correntes, pingentes, pulseiras, relógios. Se você quer algo discreto ou algo tipo, cara, acabei de assinar um contrato. Sabe o que eu quero dizer? E se você quiser aquela corrente de quem acabou de assinar com uma gravadora, eles têm também. Eles têm colaborações oficiais com tipo, basicamente todo mundo. NFL, NBA, MLB, NCAA, NHL, Corrente Contínua Comics, MLS. Agora você pode representar seu time sem parecer que comprou de um vendedor aleatório fora do estádio, e há opções para todos os bolsos. Eles podem te oferecer desde a peça de entrada banhada a ouro de 18 quilates até a peça de ouro maciço com diamantes naturais, e eles até fazem peças totalmente personalizadas. Então, se você quiser um pingente exclusivo, a GLD pode realmente fazer isso para você, e cada peça tem garantia vitalícia. Agora, se eu ainda não te convenci, deixa eu melhorar um pouco a oferta, tudo bem? Por tempo limitado, ouvintes do acampamento Gagnon, do Religion Camp, do History Camp e de todo o Universo Camp terão uma oferta incrível. Se você usar o código CAMP na finalização da compra, vai ganhar 40% de desconto em todo o seu pedido no gld.com. São 40% de desconto em todo o seu pedido usando o código CAMP na finalização da compra em gld.com. Após comprar, eles vão perguntar onde ouviu falar da GLD. Diga que foi aqui, com o pessoal do Campsite. Mark e Cristos te indicaram. Sempre que faz isso, você apoia o programa.
E muito obrigado a GLD e obrigado a... Você por acompanhar. Vamos voltar ao programa. E aí, galera, vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu preciso contar uma coisa meio constrangedora. Beleza, eu tenho malhado de forma bem consistente há um tempo. Eu adoro malhar. Acho que é uma parte super importante da minha rotina diária. E eu não como besteira. Estou fazendo tudo o que se deve fazer. E fiquei em boa forma. Em certo momento, notei que os resultados não acompanhavam mais meu esforço, especialmente após ter um filho. Eu continuava me dedicando, mas os resultados na academia não eram os mesmos. Eu começava a ficar, com um pouco mais de gordura na barriga. Minha energia estava meio inconsistente. A recuperação estava demorando um pouco mais. Presumi que era por estar envelhecendo, faz sentido. Quando entram na casa dos 30, a testosterona dos homens começa a cair naturalmente. E, quando isso acontece, seu corpo literalmente começa a armazenar mais gordura e você começa a perder músculo mais rápido. Mas aqui está o que me pegou de surpresa. Mais gordura corporal faz seu corpo transformar testosterona em estrogênio, facilitando ainda mais o ganho de gordura. Esse ciclo se repete. Comecei a tomar Marsman e sinceramente já notei diferença após um tempo de uso. Parece loucura, mas é real. Em 2024 fiz exames de sangue. Minha testosterona estava ok, mas no limite inferior do normal. Fiz exames de sangue recentemente, sem relação com isso. E eu estou tomando Marsman há, uns 4 ou 5 meses. Minha testosterona aumentou. Agora, eu não sei se é por causa do Marsman. Não vou dizer que é só por causa deles. Talvez eu esteja comendo um pouco melhor. Tenho dormido melhor. Vai saber? Mas minha testosterona realmente aumentou. Quero dizer, eu não acreditei. Minha energia está mais estável ao longo do dia. Meus treinos têm sido melhores. No verão, estou mais definido e me sinto melhor. Marsman é um suplemento natural, mas nem tenho ele aqui no estúdio. Está em casa. Sem hormônios sintéticos ou estimulantes, apenas ingredientes como Tonkat Ali, Shilajit, zinco e boro, feitos para ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. Agora, olha, você pode simplesmente comprar todos esses suplementos por conta própria. Você pode comprar Tonkat Ali, Shilajit, mas tem que garantir que são de um lugar confiável. Tem que garantir que são da qualidade certa. E pode ficar caro se você tentar juntar tudo por conta própria. Mas com Marsman, já vem tudo junto, pronto para você. É feito nos Estados Unidos, cada lote é testado por terceiros. E mais de 91% dos usuários realmente relatam mais energia. Veja que interessante sobre o Marsman. Garantia de reembolso de 90 dias, 3 meses para testar. Se não gostar, recebe o dinheiro de volta, sem riscos. Por tempo limitado, ouvintes deste programa terão 50% de desconto vitalício. Não sei com que frequência essa oferta surge, nem o motivo dela. 50% de desconto para sempre, frete grátis e 3 brindes grátis em mengotomars.com. Isso mesmo, mengotomars.com, com 50% de desconto e 3 brindes grátis ao finalizar a compra. Também está disponível na Amazon. Funcionou para mim. Eu gostei. Ainda tomo porque gosto de suplementos naturais e me fazem bem. Agora, quando perguntarem onde você ouviu falar disso, diga que foi o pessoal bacana do acampamento Gagnon que te indicou. Isso realmente ajuda mais do que você imagina. Agora, vamos voltar ao assunto. O pastor Mike Signorelli contou que foi levado a uma sala na primavera de 2026 onde estava escrito na parede: sem telefones, sem câmeras. Havia outras pessoas lá também. Ele não foi o único pastor nos Estados Unidos que, antes do anúncio do UAP pelo Pentágono, foi discretamente avisado sobre isso. Disseram basicamente: preparem-se. A igreja e sua comunidade cristã não estão prontas para o que vem aí. Essa história viralizou, somando dezenas de milhões de impressões no X, no YouTube e no Instagram em poucos dias. Precisamos separar o que aconteceu do que a internet criou, pois são histórias diferentes. Aqui está o que foi confirmado. Tony Merkel, apresentador do podcast Confessionals e uma das principais vozes na comunidade evangélica paranormal, confirmou publicamente que ele mesmo organizou uma das reuniões em questão. Segundo contou a CBN News, o objetivo dele era direto. Ele diz que o objetivo de tudo isso era preparar os pastores para a possibilidade do que pode vir com a divulgação, para que estejam prontos para as perguntas difíceis que podem surgir de suas igrejas. Ele também foi chamado para outra reunião, organizada por um grupo privado de operadores de inteligência cristãos. São pessoas com conexões em Washington, histórico militar e experiência em inteligência que acreditavam em Deus e Jesus e sentiam que a igreja não estava preparada para o que sabiam que viria. Então surgiu Perry Stone, televangelista do Tennessee com muitos seguidores, que viralizou no YouTube ao alegar ter ouvido que vários pastores foram convidados para uma reunião. Autoridades do governo foram diretas ao afirmar que iriam divulgar várias informações sobre alienígenas e que era preciso preparar o seu povo. Perry Stone alertou que as revelações poderiam desencadear uma grande crise de fé para os cristãos.
Ele levantou uma teoria que você sabe, já circulava em círculos de profecia evangélica há anos, que o governo poderia eventualmente usar a narrativa dos UAPs para descredibilizar o arrebatamento ou a divindade de Jesus. Se milhões sumissem de repente, as autoridades poderiam dizer que foi um evento alienígena, não divino. E ele fez a pergunta diretamente: são demônios? Isso é uma manifestação de anjos caídos? O que está acontecendo? O pastor Mike Signorelli, de Nova York, confirmou no X que foi chamado para uma reunião privada com outros pastores, como você disse, sem telefones ou câmeras. Ele escreveu separadamente que a maioria das pessoas que pregam para congregações aos domingos não está preparada para oferecer uma explicação bíblica para o que está prestes a dominar o debate cultural. Então parece que o que podemos confirmar é que reuniões privadas realmente aconteceram. Líderes cristãos com conexões na inteligência realmente procuraram os pastores. Mas aqui as coisas ficam estranhas, pois um pastor levou a história para um rumo que talvez não precisasse tomar. Veja, o pastor Larry Ragland, um pastor carismático e youtuber, postou um vídeo polêmico. E nele, ele afirmou que o deputado Eric Burleson, um republicano do Missouri que faz parte do subcomitê de supervisão da Câmara que investiga os UAPs, o chamou para uma dessas reuniões privadas de pastores e disse o seguinte: eles estão se preparando para nos informar que eles vêm de outra dimensão, que eles são nossos criadores, não existe Deus. Jesus foi uma criação deles e que a Bíblia foi fabricada por eles. E esse vídeo viralizou. Indignação, fascínio, sabe? Ateus e céticos dizendo: eu avisei, sabe? Milhões de visualizações, mas tem só um problema. O deputado Burleson negou imediatamente ter dito qualquer uma dessas coisas. O pastor Ragland teve que pedir desculpas publicamente, admitindo que as palavras eram sua opinião e não algo dito por Burleson. Burleson aceitou o pedido de desculpas, mas o estrago já estava feito e a citação já tinha circulado mundialmente. Mas esse vídeo realmente precisa ser destacado porque o que Ragland fez, talvez sem intenção, talvez tentando conseguir visualizações, talvez ele tenha dito o que realmente foi dito e depois foi obrigado a se retratar. Mas isso revela exatamente do que muitos cristãos mais têm medo, que em algum ponto no final desse caminho de revelações existe uma assustadora desconstrução da sua fé, que o objetivo final de tudo isso é que algum dia alguém em um pódio confirme: olha, não existe Deus, e nós podemos provar isso. Existem alienígenas que nos criaram, e tudo em que você acredita foi inventado por esses seres interdimensionais, nossos verdadeiros criadores. E esse medo é, quero dizer, muito real. Ele está motivando uma parte significativa de como muitos cristãos e muitas igrejas estão reagindo agora. Greg Locke, pastor texano polêmico, afirmou publicamente à sua congregação que alienígenas são demônios, relacionando a divulgação ao que 2 Tessalonicenses chama de grande engano. O pastor Joseph Z disse à CBN que isso é um engano de OVNIs dos tempos finais, uma falsificação espiritual projetada para afastar as pessoas de Deus. Josh Howerton, o mesmo pastor texano que foi um dos primeiros a ligar publicamente o fenômeno UAP da estrela de 8 pontas à visão de Ezequiel, começou a pregar sobre a cosmologia bíblica e o reino invisível. A principal organização cristã de comentários, Breakpoint, disse que a visão cristã sobre OVNIs, alienígenas e UAP ainda precisa ser escrita. A igreja, de modo geral, ainda está tentando entender tudo isso e como isso se encaixa em sua própria teologia. Mike Signorelli lançou um guia completo para sua congregação, arquivos de OVNIs divulgados, o que a Bíblia diz sobre alienígenas, um dos artigos cristãos mais compartilhados nas semanas seguintes a 8 de maio. Nem todos no mundo dos UAPs estão satisfeitos com os rumos disso. Então, David Grush, o oficial de inteligência que testemunhou perante o Congresso em 2023 sob juramento, afirmou que os Estados Unidos operaram um programa de recuperação de destroços e engenharia reversa por várias décadas, e disse que tinha conhecimento pessoal de biológicos não humanos recuperados de naves, além de temer por sua vida apenas por ter vindo a público. Grush é uma das vozes mais respeitadas nesse meio devido ao seu histórico. E ele se posicionou publicamente contra a pressa em rotular, você sabe, OVNIs ou FUNNY como demoníacos. Falando ao Judicial Watch, Grush disse que é teologicamente prematuro enquadrar extraterrestres simplesmente como demoníacos. Ele basicamente diz: não creio que nós, humanos, entendamos toda a criação de Deus para aplicar um arcabouço teológico nisso. A maior parte dessa conversa sobre OVNIs, FUNNY e Deus meio que se divide em dois grupos. Você tem o grupo tipo Devon Woods, que Lou Elizondo menciona, sabe, eles são demoníacos, não mexa com isso. O grupo do Larry Ragland pensa assim: vão dizer que alienígenas existem, o que significa que Deus não existe.
Mas você sabe, claro, quem fala mais alto nem sempre está certo. Porque, em lugares pouco observados, como departamentos de teologia em Cambridge, observatórios do Vaticano ou escritórios de estudiosos bíblicos com doutorado em latim, a terceira posição começa a se formar. Uma que não exige fingir que, você sabe, essas coisas estranhas no céu não estão acontecendo, mas também não exige desmontar toda a sua formação de fé. Esse tipo de teoria sugere que a resposta pode ser maior do que qualquer lado imagina. Então vamos olhar para algumas das estruturas em que esse tipo de, você sabe, confusão entre alienígenas, OVNIs e fé pode ser enquadrada. Primeira opção, essas duas coisas são mutuamente exclusivas, segundo essa posição. Se os alienígenas são reais, e se eles criaram a vida na Terra e semearam as primeiras civilizações com tecnologia e apareceram em textos antigos disfarçados de anjos e deuses, então Deus é apenas um rótulo cultural antigo para uma espécie avançada mal identificada. Sabe, o sobrenatural é apenas o natural que ainda não medimos. E nessa visão, alienígenas são reais e basicamente toda fé é, você sabe, uma ilusão. A outra opção oposta. Teólogos conservadores também defendem com firmeza que deuses e alienígenas são incompatíveis, mas por razões contrárias. Então, o GodQuestions.org, um dos recursos evangélicos mais lidos online, afirma isso de forma bem clara. A Bíblia não nos dá nenhuma evidência para acreditar que existe vida em qualquer outro lugar do universo. A Bíblia nos dá várias razões importantes pelas quais não pode haver. E nessa visão, a Terra é a criação única de Deus. A humanidade e os seres humanos são feitos de forma única à imagem de Deus. A encarnação, Jesus, Deus em carne humana, foi algo singular, único, que aconteceu uma vez e em um só planeta. Se houver outros seres racionais, a matemática teológica complica, né? Tipo, Jesus morreu pelos alienígenas. Jesus morreu por outros seres humanos que estão em sistemas estelares distantes. Houve uma cruz separada em cada mundo habitado. Alguns desses mundos não tiveram o pecado de Adão e Eva. Então, para muitos teólogos tradicionais, essas perguntas são difíceis demais de responder. Então, toda a premissa está errada, certo? Tipo, é tudo besteira. Existe uma só Terra. Deus nos fez especiais e por isso alienígenas não existem, já que Cristo morreu por nós. Agora, a outra opção. OVNIs e alienígenas não ameaçam a fé, mas confirmam o que você já acredita em sua religião. Essa posição ganhou destaque na última década, com o seguinte argumento. A Bíblia sempre descreveu uma cosmologia povoada, hierárquica e não humana. Deus está no topo, e depois há um conselho divino de Elohim. Você tem esses seres celestiais que participam do governo dele sobre a criação. E então, abaixo deles, você tem os anjos, e eles têm sua própria hierarquia. E abaixo deles, você tem a humanidade. Você também tem os demônios, e toda a hierarquia deles. Você tem Lúcifer, e tudo isso é muito claro. Não é uma leitura marginal. Isso é baseado em um exame acadêmico cuidadoso de como a Bíblia hebraica usa seu vocabulário. Quem articulou isso de forma mais clara foi o Dr. Michael Heiser. O livro dele, The Unseen Realm e Anjos, apresenta um argumento bíblico cuidadoso de que as escrituras, lidas em sua língua original e no contexto antigo, descrevem um vasto ecossistema espiritual de inteligências não humanas operando por todo o cosmos. Alguns são leais a Deus. Alguns são anjos caídos, mas todos eles são reais. E nesse contexto, a divulgação sobre fenômenos anômalos não identificados não é uma ameaça ao cristianismo. Isso prova que está certo, porque toda passagem estranha que te disseram para ler como simbólica, como as rodas de Ezequiel, os serafins de 6 asas de Isaías, as colunas de fogo que guiaram Israel pelo deserto, todas essas coisas. Veja, Elias subindo numa carruagem de fogo, os vigilantes de Gênesis 6, até o livro de Enoque, que nem faz parte da Bíblia, esses relatos afirmam que inteligências não humanas têm circulado nossos céus e interagido com a humanidade há milênios. O ministério Desiring God, criado por John Piper, expressa isso de um jeito que, na minha opinião, torna o argumento mais claro. Nenhum OVNI surge sem o plano de Deus. Se são falsos, ele governa o falso. Se são reais, governa o real. Não há brechas na soberania completa. Então isso basicamente diz que, sabe, tudo o que estamos vendo nos céus, todos esses OVNIs, todas essas coisas, na verdade são anjos ou são demônios e eles existem por um motivo. E o que é descrito na Bíblia, sabe, nos dias de hoje, teria sido descrito como um OVNI e que, sabe, eles são efetivamente a mesma coisa e o cristianismo é verdadeiro e que essas coisas precisam ser tratadas com muito cuidado porque são interdimensionais. E então, a outra opção que diz que eles podem simplesmente coexistir. E essa é uma posição que talvez seja a menos adotada, em parte porque
não satisfaz realmente os ateus militantes que dizem, tipo, é claro que existem alienígenas, eles só não vieram aqui, tipo, nós não somos tão especiais assim, Deus não nos criou de forma alguma. A evolução é o caminho mais viável e eles provavelmente evoluíram sozinhos. Também não satisfaz o fundamentalista que afirma, Deus nos criou especialmente e enviou seu Filho único para morrer por nós. Mas essa outra opção meio que tem um certo peso acadêmico por trás. Então, Dr. Andrew Davidson, teólogo da Universidade de Cambridge, está entre os cerca de 24 estudiosos convidados para um projeto financiado pela NASA no Centro de Investigação Teológica de Princeton. E nessa conferência, eles foram especificamente encarregados de estudar as implicações sociais e teológicas do que eles chamam de astrobiologia. Ele argumentou em detalhes consideráveis que o cristianismo pode, na verdade, estar mais bem preparado do que qualquer outra cosmovisão para absorver a descoberta de inteligência não humana lá fora no espaço, porque a cosmovisão cristã já afirmou um cosmos não humano povoado, certo? Anjos, segundo ele, exemplificam vida além da Terra mencionada na Bíblia e presente no imaginário cristão, mesmo que sejam diferentes de outras formas biológicas. Ele baseia seu argumento na acomodação divina, ideia de que a Bíblia foi escrita para comunicar-se em termos humanos e culturais compreendidos pelo público original. A Bíblia nunca afirma ser um catálogo exaustivo de tudo o que Deus já criou. O silêncio sobre vida extraterrestre não é negação, apenas não é o foco do livro, nem algo necessário para nós ou para o público daquela época. Mas isso não exclui a possibilidade de haver mais. Curiosamente, a posição oficial da Igreja Católica se encaixa aqui. Isso é apoiado pelo Papa e pelos observatórios do Vaticano, que há décadas empregam astrônomos de verdade estudando o cosmos e têm acesso a todos os arquivos. A posição do Vaticano, expressa por autoridades da Igreja, é que a descoberta de vida extraterrestre se encaixaria na criatividade ilimitada de Deus. A descoberta de vida além da Terra não diminuiria Deus, mas revelaria Deus como um criador ainda maior do que pensávamos. O astrônomo Carl Sagan, que não era exatamente cristão em nenhum sentido, certa vez fez uma pergunta que é muito citada nesse debate. Ele disse, por que quase nenhuma religião importante olhou para a ciência e concluiu que era melhor do que imaginavam? O universo é muito maior, mais grandioso, mais sutil e mais elegante do que nossos profetas disseram. Deus deve ser maior do que imaginamos. E essa é a porta que essa teoria meio que abre, que sim, talvez exista outra vida por aí e Deus também a criou. Não sabemos como isso funciona para eles ou se Cristo morreu por eles. Precisamos refletir sobre isso. Mas, se for comprovado, mostra que Deus é maior do que pensávamos. E talvez exista vida em planetas distantes, e talvez também existam seres interdimensionais que estão interagindo conosco agora mesmo na Terra, e as duas coisas estão acontecendo, e Deus permite tudo isso. Ele permite, você sabe, que anjos interajam conosco. Ele permite que demônios interajam conosco. Ele permite outras inteligências não humanas, ou talvez inteligências humanas que existem muito longe no cosmos e que nunca contatamos. E isso também existe. E talvez tudo isso esteja acontecendo ao mesmo tempo, tudo no plano de Deus. E nessa teoria basicamente diz que Deus é real, soberano, onisciente, controla o cosmos, criou tudo. Afirma também que existem alienígenas vivendo em Zeta Reticuli, com sociedade própria, com os quais nunca tivemos contato. Diz que alguns desses seres podem ter vindo aqui e que anjos e demônios interagem com a humanidade. Talvez seja isso o que está sendo revelado. E talvez tudo isso possa coexistir e funcionar junto. Seja o que for que está no céu, nos textos antigos ou arquivos confidenciais, algo parece estar acontecendo. E durante a maior parte da história humana, vai saber, era meio que a resposta, né? Profeta à beira de um rio, freira em convento e piloto na costa da Califórnia dizem o mesmo, com visões e vocabulários distintos ao longo de milhares de anos. Eles voltam para casa e a vida retorna quase ao normal, enquanto o mundo segue. Mas neste momento, em maio de 2026, o governo dos Estados Unidos, provavelmente o governo mais poderoso que já existiu no planeta em toda a história, diz, olha, nós não conseguimos explicar isso. O peso da pergunta muda silenciosamente de lugar, dos profetas aos pilotos, dos pilotos aos arquivos e dos arquivos para você.
É, cara, isso meio que cai sobre você. Tipo, essa divulgação, que eu nem acho que seja realmente uma divulgação, não responde nada. Ela simplesmente entrega a pergunta pra todo mundo. E todos nós meio que precisamos deliberar sobre isso, certo? Digo, algo está acontecendo, seja alienígenas ou qualquer outra coisa. Quero dizer, algo está acontecendo, e de vez em quando é testemunhado por pessoas que vão para casa e anotam. E toda a trajetória da história humana tem sido, de certa forma, tentar descobrir o que é isso. Não somos os primeiros a questionar isso, nem seremos os últimos, mas certamente temos mais dados. Se Ezequiel estava certo e não era metáfora, e as rodas e olhos eram reais, ou talvez janelas ou outra coisa, e as criaturas de 4 faces também, a implicação mais inquietante não é que não estamos sozinhos, mas que nunca estivemos. E seja lá o que for que tem nos observado, nos visitado ou interagido conosco, tem feito isso por muito, muito tempo. E isso, senhoras e senhores, é um breve resumo sobre a interseção entre Deus, OVNIs e alienígenas. Quero dizer, é um assunto fascinante. É o que sempre mais me prendeu quando se tratava do tema de OVNIs ou FUNI, porque como alguém que cresceu muito católico, minha mãe sempre dizia que essas coisas provavelmente eram demônios. Mas eu acho que a visão de mundo mais holística e abrangente é a última que mencionei ali no final, onde é assim: Deus cria tudo. Ele cria o nosso universo. Ele cria esses outros planetas. E talvez outras coisas vivam nesses planetas. Talvez eles não vivam nesta linha do tempo, mas tenham vivido nesses planetas há 1 milhão de anos, vão viver daqui a 1 milhão ou estejam vivendo agora. Deus poderia fazer isso. Por que criaria quartos que deixaria sem ninguém? Certo? Tipo, você faria um quarto na sua casa que você deixaria vazio? Algumas pessoas fazem isso. O que é isso? Pessoas realmente ricas? Não, gente rica enche isso com móveis da West Elm. Sabe o que quero dizer? Ou tipo da Restoration Hardware. Eles enchem com coisas aleatórias. Eles nunca entram lá, mas tem isso. Se você tem um cômodo, vai pintar as paredes, colocar coisas e talvez tenha um motivo para isso. E talvez algumas coisas sejam populares lá dentro, talvez não sejam, mas também anjos e demônios podem ser reais. E eles também podem estar interagindo com a humanidade. E talvez a gente só esteja olhando para tudo isso e tentando colocar tudo em uma caixa só, quando na verdade existem várias coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Talvez alguém possa ser visitado por um anjo durante a vida. No meio da noite, ela vê uma luz brilhante e sente uma intensa calma e paz. Ou talvez veja algo gigante com asas e olhos e pense: beleza, vi um anjo. E aí, 5 anos depois, talvez ela veja uma nave espacial de verdade, ou algum tipo de, nave de outro planeta que também vem para a Terra, e ela também vê isso. Uma coisa anula ou exclui a outra? Não, as duas podem existir dentro da onisciência de Deus. Então, você tem essas duas coisas acontecendo simultaneamente. E Deus ainda está presente porque Ele criou tudo e existe fora do tempo, do espaço e de todo o resto. Então é como se existisse um mundo onde todas essas coisas funcionam juntas. Agora, por que pastores estão sendo chamados para falar sobre isso? É aí que eu fico um pouco cético. É aí que eu penso, minha questão com esse lance de UAP e OVNIs sempre foi meio assim. Não tenho tanta certeza de que alienígenas estão mexendo com a gente aqui na Terra o tempo todo. Para ser sincero, quase prefiro pensar que são só anjos e demônios, mas, de novo, não sei. Mas o fato de tantos profetas, ou melhor, pastores, evangélicos serem chamados para falar sobre como abordam isso com a sua comunidade, primeiro, não achei que fosse algo superficial. Quando a história se espalhou, senti que as pessoas pensaram: o governo está chamando eles. Mas, na verdade, é só um grupo de pessoas ligadas ao governo que também são cristãs e querem compartilhar isso com suas congregações para que as pessoas mantenham sua fé. E nesse sentido, é como um estudo bíblico. E esse estudo bíblico basicamente diz algo como: olha, quando esses arquivos forem divulgados, vocês vão precisar de algum tipo de resposta. Acho que a resposta da igreja é sim. Talvez algumas dessas imagens mostrem demônios, o que prova que Deus existe. Talvez algumas dessas imagens sejam de alienígenas reais de outro planeta, o que também prova que Deus pode criar isso também, sabe? E essa posição, para mim, sempre pareceu a mais natural. Eu pensava, sim, todas essas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, e eu não sei por que a gente precisa limitar isso a uma única explicação. Agora, também vale a pena mencionar, você pode mostrar aquela coisa da estrela que as pessoas comentaram, que meio que deu início a tudo isso, aquele primeiro tweet que o pastor postou? E ele falou: veja, é a roda dentro da roda de Ezequiel. Muitas pessoas disseram: ei, o paraquedas aparece no vídeo. E se você assistir, dá pra ver que tem tipo um paraquedas que aparece na imagem. E então, enquanto estamos nos movendo, você consegue ver isso.
E o que as pessoas apontaram é que isso é um clarão solar que está conectado a um paraquedas. É basicamente como se estivesse caindo do céu. E é por isso que está se movendo nessa posição meio estranha. E o fato de estar sendo capturado por um sensor e o sensor estar se movendo faz parecer que está indo em uma direção, quando na verdade está apenas descendo lentamente. E sim, quero dizer, o fato é que, para mim, se as pessoas no X ou no Twitter conseguem descobrir isso, o governo obviamente consegue descobrir também. Por que o governo divulga isso dizendo não saber o que é? Ops, o que será que pode ser? Agora, Mark, eu venho pesquisando desde o começo do episódio. As câmeras podem não estar ligadas, mas eu tenho a pessoa que provavelmente tem mais razão. E eu não sei porquê, mas vou colocar isso na tela agora. A pessoa está atrás de mim agora? Agora está. E agora eu não posso te dizer porque essa pessoa está certa, mas eu acredito em tudo o que ela diz. Quero dizer, ela é linda. Quero dizer, Ela é muito bonita. esse não é o meu processo de decisão. Mas isso é uma grande parte disso. Algo que eu quero dizer Você ficou sem palavras, cara. é Napoleon Luna. Você procurou outras fotos ou essa foi a única que você achou? Essa foi a única que eu achei. Mas você viu outras... Em várias ocasiões. Sua danada, Krista. Este é um representante dos Estados Unidos lutando pela divulgação e é um bom cristão, certo? Acho que ela está certa. Só acho que você está sendo desrespeitosa com nossos bravos homens e mulheres que servem o país. Ela está certa. Vou orar por você. É curioso que o governo divulgue isso dizendo que ninguém sabe o que pode ser e nunca saberá. Vocês sabiam o que era, mas colocaram de propósito para causar confusão. E há pessoas no governo que dizem que isso é claramente coisa de alienígenas. Acho que pode ser uma teoria maluca, mas e se eles divulgam isso para empurrar mais gente para o campo cristão, especialmente quem acredita no fim dos tempos? A roda dentro da roda de Ezequiel é real e foi isso que viram. E eles estão tentando fomentar essa febre cristã para promover muita da agenda geopolítica deles. Que é tipo, olha, se você é cristão e está de acordo com isso, precisamos invadir esse país estrangeiro e destruir esse local sagrado, porque é isso que Deus quer. Acredito que, historicamente, a religião serviu para controlar as pessoas. Os governos podem usar a religião para fazer as pessoas aceitarem o que normalmente não fariam. Eles dizem que Deus quer isso que conquiste os nativos. Entende? Certo, vá em frente. Tipo, sabe, os muçulmanos já lidaram com isso, quando existem seitas radicais que dizem, olha, Deus quer que a gente cometa terrorismo pelo mundo, mas isso obviamente não é o que Allah quer, e o muçulmano comum sabe disso. Mas é isso, diferentes pessoas e governos podem se apropriar da religião para alcançar seus próprios objetivos. Com certeza. Então eu fico pensando, será que essa coisa de divulgação de UAP está tentando empurrar as pessoas e aproximá-las um pouco mais de uma visão de mundo cristã? Para que elas possam ser manipuladas pelo medo e pelo desejo de servir a Deus no fim dos tempos, para então alcançar o objetivo deles de destruir alguns países, ou entrar e invadir, ou, você sabe, serem controlados pelo governo, porque é mais fácil controlá-los quando você pode simplesmente dizer, é isso que Deus quer. E desviar a atenção deles de outros arquivos. Exatamente. Você tira o foco de questões sobre Epstein dizendo que é preciso bombardear Al-Aqsa no Oriente Médio e Jerusalém. Isso cria uma situação. Você diz, é o que Deus quer e quer estar do lado dele. Divulgamos arquivos provando que Deus existe e anjos estão presentes. Venha para o nosso lado. Parece um pouco conveniente demais e eu realmente não confio em nenhuma dessas pessoas. Exceto naquela que eu pesquisei. Nem nela, infelizmente. Ela parece uma boa senhora e eu teria que conversar com ela, mas eu simplesmente... Eu não estou totalmente convencido. Eu não sei. Eu estou hesitante e cético enquanto sigo com tudo isso. Mas, por favor, deixe um comentário e eu vou analisar. Se eu deixei passar alguma coisa, por favor, me avise se tem algo que eu entendi errado ou que eu disse incorretamente em relação, você sabe, à teologia cristã antiga. Eu não sou um estudioso da Bíblia. Eu sou só um comediante com uma conexão Wi-Fi. Então, se eu errei, foi mal. Me desculpe. Eu vou corrigir em um episódio futuro. Confira o History Camp se você gosta de história e quer saber tudo o que aconteceu. Confira o Religion Camp se você gostou deste episódio e gosta de mergulhos profundos e malucos no universo religioso, não só sobre o cristianismo, mas sobre todas as religiões que existem aqui e além. E se você gosta de curtir com a gente aqui e explorar, sabe, assuntos malucos e mergulhos profundos, bem, o Camp Gagnon vai estar aqui para você, trazendo 2 episódios por semana no futuro previsível. Para entrar na nossa sociedade secreta, acesse patreon.com/camp e tenha acesso ilimitado ao camp durante a semana.
Temos produtos no Camp RD. Você pode me ver na estrada Mark Gagnon ao vivo. Obrigado. Diga o que achou. Deus abençoe. Mantenha-se são, questione tudo e busque a verdade. Até logo.